Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 12 ao 18. Filipenses, capítulo 1, 12 até o verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Pai Santo, a Tua palavra foi lida. Nós pedimos, ó Pai, o auxílio do Santo Espírito para que a Tua Santa Palavra seja aplicada em nossos corações. Por nossos próprios méritos, por nossa força, nós nada podemos, ó Pai. Nós necessitamos do Senhor. Abençoa, ó Pai, os corações aqui. Que vidas possam ser transformadas, que o Senhor nos corrija, ó Pai, e que a Tua glória, ela seja aqui revelada em nosso meio. Ó Senhor Deus, usa a minha vida conforme o Teu querer, ó Pai, que o Senhor me use apesar de mim. Nós oramos, ó Pai, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema desta noite é alegre-se com o progresso do Evangelho. Alegre-se pelo progresso do Evangelho. Meus queridos, é muito comum nós, em reuniões de oração, agradecermos pelas bênçãos em nossas vidas. É muito comum nós chegarmos em nossos grupos, momentos de comunhão, e nós falarmos, olha, eu sou grato, eu estou feliz, porque eu arrumei um emprego, porque meu casamento estava dessa forma e o Senhor restaurou. Motivos que são bons. Isso realmente é uma bênção. Mas diferente disso, raramente nestes momentos, pessoas se apresentam ali falando, eu quero glorificar a Deus. Eu quero dizer que é motivo de alegria, porque eu passei por esta dificuldade. E eu tenho entendido que esta dificuldade tem contribuído com o progresso do Evangelho. Raramente isso acontece. Aliás, isso deveria acontecer mais vezes. O reconhecimento que muitas vezes as aflições, as dificuldades, as dores deste mundo, na verdade é Deus agindo, para que naquele momento você seja sal e luz, para que naquele momento, na dificuldade, no seu emprego, na perseguição que o teu chefe faz na tua vida, você seja um verdadeiro cristão, que testemunha quem pertence, e com isso você proclama ali o Evangelho. É este mesmo espírito que Paulo está aqui nos demonstrando. Paulo, mesmo em algemas, mesmo estando preso, ele está dando um testemunho maravilhoso à igreja. Ele está dizendo, mesmo aqui em algemas, mesmo preso, eu quero gloriar o nome do Senhor. Porque a minha situação, antes de tudo, tem contribuído com o progresso do Evangelho. Cristo tem sido pregado. E isso é muito maior do que as minhas dificuldades particulares. O desafio para nós, igreja, é o mesmo. Olhar para as situações que acontecem em nossa vida e entender. Será que por meio delas eu tenho conseguido pregar o Evangelho? Eu tenho conseguido glorificar o nome de Cristo? Ou, pelo contrário, eu tenho murmurado, eu tenho desanimado na fé? Eu tenho tido mais motivos para dizer que Deus me abandonou, ou eu tenho mais motivos para dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza? A reflexão
tem que ser essa em nossos corações. Por isso, o convite, principalmente da carta de Paulo aos Filipenses, nós precisamos nos alegrar em Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele não deixa de ser Senhor e soberano sobre nossas vidas. E principalmente neste trecho que nós estamos lendo, nós precisamos nos alegrar, porque apesar de nós, apesar dos problemas, o Evangelho, ele tem avançado. Então, alegre-se pelo progresso do Evangelho. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo estava preso e isso gerou um certo nível de ansiedade, preocupação na igreja em Filipos. Eles estavam preocupados. Paulo então escreve a eles para mostrar que, olha, não fiquem preocupados comigo. Eu estou bem. Mas eu quero que vocês entendam, a minha situação, ela tem um propósito maior. É isso que nós pensaremos esta noite. O propósito é o avanço do Evangelho. Desafios para nós, meus irmãos. Vivemos em um mundo caído e muitas vezes nós vamos passar por situações semelhantes. Muitas vezes nós estaremos com estas dificuldades em nossas vidas, mas que possamos perseverar e entender que Deus está agindo. Então alegre-se pelo progresso do Evangelho. Em primeiro lugar, tenha essa alegria mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades. Do verso 12 a 14, Paulo vai nos mostrar que nós precisamos ter este otimismo, porque a nossa esperança não está nas nossas circunstâncias, não está, a nossa paz não está naquilo que está acontecendo em nossa vida ou a certeza de que nada acontecerá conosco. Não, Paulo está tendo um posicionamento aqui que descansa no Senhor. Ele é otimista em informar estes irmãos, os irmãos da igreja, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem cuidado de sua vida. Ele tem sido o Senhor sobre a vida de Paulo, mesmo preso. As coisas que têm acontecido em sua vida têm um propósito maior. Por isso que no verso 12, ele quer informar esses irmãos. Eu quero que vocês saibam. E isso denota que Paulo não queria apenas passar uma informação pontual. Dizer à igreja, olha, fiquem tranquilos porque eu estou bem, momentaneamente. Não aconteceu nada comigo. Fiquem tranquilos. Não. A ideia aqui do autor é que eles precisavam saber. E continuar sabendo. Saibam constantemente que as coisas que têm acontecido comigo têm um propósito maior. Eu estou bem agora, mas vocês precisam ter certeza, a todo momento, que eu estou bem. Então saibam. Mas não é por mérito meu, não é pelas circunstâncias. É porque eu tenho visto o agir de Deus, mesmo em cadeias. Mesmo em cadeias. Ele fala isso. Nós vimos no versículo 7. Ele estava em algemas. Nós vimos isto nas pregações passadas. Paulo ele está dizendo a estes irmãos que ele estava bem mesmo preso. Além disso, ele escreve aos irmãos. Paulo, ao escrever aqui, irmãos, ele denota, há um relacionamento aqui que é muito maior do que um relacionamento entre conhecidos. Eu escrevo a vocês porque o que nos une, nos faz irmãos, não apenas amigos que se veem de vez em quando. Não, irmãos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos família da fé. Então é a vocês que eu quero escrever. A vocês, igreja, porque vocês fazem parte disso. E aqui, somente nesse trecho, Paulo demonstra um dos outros temas da carta. A comunhão. A comunhão entre os irmãos. O que eu estou passando, eu sei, gera ansiedade em vocês, gera preocupação. Eu sei que talvez vocês estejam pensando, será que eu vou ser morto? O que acontecerá comigo? Vou continuar preso? Eu não sei o futuro de Paulo. Talvez fosse este o pensamento destes irmãos. Mas Paulo, chamando eles de irmãos, família, demonstrando comunhão, está certificando esses irmãos que há algo maior acontecendo e que eles precisam participar destas coisas. Comunhão entre os irmãos é ter esta ideia. O que eu passo também está relacionado à sua vida. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos caminhando neste mundo independentes uns dos outros.
nós nos preocupamos uns com os outros, nós queremos o bem um dos outros, nós choramos com quem chora, nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Paulo está compartilhando a situação dele, mas ele não só está compartilhando, eu estou preso, ele está compartilhando também o que ele acredita, a sua fé, a sua confiança em Cristo. Esta confiança que eu tenho em Cristo Jesus, tenho vocês também. Ficará tudo bem. Não principalmente comigo, mas ficará tudo bem com o Evangelho, com o nome de Jesus. É por isso que ele mostra que esses irmãos deveriam se alegrar, porque o Evangelho ele tem avançado, mesmo em meio a estas situações. E eles precisam compartilhar dessa certeza. Mas, o que Paulo quer dizer quando ele fala progresso? Não é simplesmente, meus irmãos, avançar. Progresso aqui, a palavra, ela denota um avanço, mesmo em meio a obstáculos, dificuldades. A ilustração é de um soldado que precisa avançar, por exemplo, numa mata. E ele precisa desbravar esta mata. Ele encontrará dificuldades, mas ele não deixa de avançar. Ele tem um objetivo, e ele precisa chegar naquele objetivo. É isso que Paulo está mostrando aqui. O Evangelho, ele será assim levado a toda criatura. Os eleitos precisam ouvir a voz do bom pastor, mas isso não será de uma forma fácil. Haverá perseguições, dificuldades, mas o Evangelho avança. E ele vai chegar sim no seu objetivo. Paulo está mostrando isso. Ele está mostrando que apesar das resistências que existem no caminho, apesar de pensamentos contrários, perseguições, seus inimigos à porta, ele está sendo impedido, mas o Evangelho não. O Evangelho avança, o Evangelho progride. Nada pode impedir isso, nem mesmo Roma. Paulo está mostrando isso. Ele sabia que essa resistência, ela era necessária, como portador dessa boa nova. A notícia maravilhosa que, para pecadores, para aqueles que estão longe do Senhor, que ofendem ao Senhor, para aqueles que sozinhos não conseguem se achegar a Deus, há uma boa notícia. A salvação chegou. Apesar dos obstáculos, a salvação chegou naquela terra. A salvação chegou até nós. O Evangelho avançou, apesar das dificuldades. Mas, meus irmãos, dificuldades estas que são apenas coisas momentâneas aos nossos olhos. Porque ao Senhor não há dificuldades, não há obstáculos. Ele faz a sua obra acontecer, apesar de nós. Resistências existem, mas elas parecem grandes, porque nós somos pequenos. Mas o Senhor é muito maior do que qualquer dificuldade. Paulo está mostrando isso. Ele está mostrando, eu estou preso, mas o Evangelho não. Eu posso estar atrás aqui, nós sabemos que ele estava em uma prisão domiciliar, mas me permita ilustrar dessa forma. Ele poderia estar atrás de grades, impedindo o seu avanço, mas o Evangelho não. O Evangelho avança, e isso é maravilhoso. Que ironia, né, meus irmãos? Pensem, por estar ali preso, é que o Evangelho adentra a Roma. Foi um meio para um fim. É assim que Deus está trabalhando na humanidade. Se nós fôssemos elaborar planos de evangelismo, métodos de levar o Evangelho, nós seríamos limitados. Porque nós buscamos circunstâncias ideais, métodos revolucionários, que ao nosso ver, a nossa forma de pensar, é isso que dará certo. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos propondo. Ele é o Senhor que tem conduzido a sua própria história. Me deixe ilustrar. Você se lembra de José, filho de Jacó? Nós sabemos que na sua história, os seus irmãos ficam enciumados da relação dele com o pai. O resultado disso, os irmãos jogam José em uma cisterna. Logo em seguida ele é vendido como um escravo. Circunstâncias contrárias, dificuldades. Talvez na mente de José ou dos seus irmãos, acabou. Ali é o fim da vida de José. Mas a história mostra
que depois de muito tempo, lá no Egito, a sua vida é transformada. Ele se torna governador daquele lugar. Nós vemos Deus transformando o mal em bem. Havia um propósito. A história da redenção passava por aquela família. E Deus preserva aquela família. A aliança do Senhor. A história de José mostra isso. Mostra que apesar das dificuldades, apesar daquilo que para nós é limitante, para Deus não há limites. Ele faz a sua obra continuar, a sua história. Isso mostra a nossa finitude, a nossa limitação, a nossa incapacidade de entender os planos do Senhor. Porque no fim, tudo vai acontecer conforme o querer dele. Momentaneamente, nosso coração duvida, mas o Senhor faz sim a sua obra avançar, até nos sofrimentos. E veja que Paulo mostra o resultado dessas cadeias, deste propósito. Ele fala no verso 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ele está demonstrando, olha, não fiquem preocupados, eu estou preso, mas por estar preso, por estar aqui preso, isso foi um meio para que o evangelho fosse conhecido pelos guardas aqui. Interessante que Paulo usa uma expressão em Cristo. E essa expressão, ela é maravilhosa. Nós precisamos compreender bem essa expressão. Porque ela traz uma conotação de que Paulo não estava apenas preso por amor a Cristo, ao evangelho. Mas ele estava trazendo uma ideia de que ele também participava com Cristo, dos sofrimentos de Cristo, e Cristo participava também ali, daquele momento que ele estava passando. Nós somos um com Cristo. Então perceba que este propósito do sofrimento de Cristo na cruz do madeiro, para nos salvar e nos livrar aí da condenação do pecado, a obra redentora de Deus, foi um mal que aconteceu, uma situação que tinha um propósito maior. E a sua igreja, nós compartilhamos disso tudo. Mas Paulo também está dizendo, de semelhante modo, eu posso pensar que o que eu estou passando aqui, na prisão, é algo que alude ao sofrimento de Cristo. Paulo está mostrando essa relação. O avanço do evangelho passou pela cruz do madeiro. O avanço do evangelho passa também pelas prisões de Paulo. O avanço do evangelho passa também por cada uma das situações também de sofrimento que passamos. É lógico, para que essas coisas contribuam com o evangelho do Senhor. Paulo passou por uma situação que contribuiu e realizou um grande bem para a humanidade. Conforme nós vemos em 2 Coríntios 5, 21, o que aconteceu com Cristo transformou nós que éramos pecadores injustos como justificados perante Deus. Aquele que não conheceu pecado nenhum, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça em Deus. Nós estamos unidos em Cristo, meus irmãos. Agora, Paulo então demonstra que este sofrimento dele possui essa mesma qualidade. Algo observado que ele vai mostrar no capítulo 3 desta carta, da carta aos Filipenses, no verso 10. Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, meus irmãos, a prisão de Paulo não é só um resultado do seu compromisso cristão. Não é apenas isso. Não é o resultado dele ter saído pregar o evangelho. É muito maior. Paulo demonstra a necessidade daquilo que ele precisava fazer. Proclamar a Cristo Jesus. Para que aqueles que ouvissem também fossem coparticipantes ali do que Cristo passou e fez por nós. Veja então os sofrimentos que Paulo está dizendo qual é o resultado disso. Esses sofrimentos se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui eu quero que vocês pensem comigo. Imaginem, meus irmãos, Paulo estava em uma prisão domiciliar. E todos os dias aquele guarda estava ali com ele. E o que o guarda estava vendo? Um homem, um servo de Deus, que testemunhava a quem ele pertencia, dia após dia. Quando nós pensamos em proclamar o evangelho, lógico, nós estamos falando sim de verbalizar, de dizer a todo mundo o que Cristo disse. Mas isso deve impactar numa vida que demonstra a quem pertencemos. Um coração
que estará tão cheio de Cristo que a boca só falará disso. Falará de que forma, Ítalo? Imagine você, dia a dia. Paulo acordava, ele orava ao Senhor. Paulo ia comer, ele dava graças. Paulo passava o dia, e ali estava o guarda, e ele falava da obra de Jesus Cristo. Paulo recebia visitas, o que acontecia? Aqueles irmãos glorificavam a Deus. Isso é testemunho de uma vida que ama a Jesus Cristo. Com o tempo, aquele homem com o coração endurecido, possivelmente estava ali se interessando. O que está acontecendo aqui? Quem é este homem que, apesar das circunstâncias, está se alegrando? Eu quero saber mais sobre este homem, mas não sobre ele, sobre Cristo, este Cristo que este homem prega. O testemunho de Paulo, a certeza de que ele tem que ir e pregar o Evangelho, essa certeza em seu coração chegou ali. A sua mansidão, a sua paciência, a sua coragem e lealdade de continuar amando a Cristo, mesmo em tempos contrários. Isso tudo testemunhava para aqueles que estavam ali, a quem Paulo pertencia. Isso é magnífico, meus irmãos. Paulo mostra a essas pessoas coisas extraordinárias sobre a salvação. Ele proclama Cristo àqueles que estavam ali. Isso é lição para nós. Muitas vezes eu ouço pessoas dizendo: eu não sei o que falar de Cristo. Eu não sei pregar como o pastor. Eu não sei, muitas vezes eu me perco em palavras. Mas primeiramente eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Você tem vivido aquilo que você aprende e tem aprendido aqui? Eu sei que muitas vezes o nosso vocabulário será limitado, a nossa memória nos enganará, mas é certo que se você é uma nova criatura, se o seu coração não é mais de pedra, é um coração de carne, é certo que a luz de Cristo deve resplandecer por meio da sua vida. É certo que o seu coração precisa estar cheio de Cristo e isso transbordará na sua vida. E isso resultará em atitudes no seu trabalho. Isso resultará em atitudes na fila para comprar o pão. Isso resultará em atitudes cristãs que testemunham o evangelho da salvação na internet, na rede social. Um cristão de verdade, ele não consegue esconder a quem ele pertence. Esta é a realidade. E Deus te capacitará a pregar o evangelho. Nós precisamos confiar no Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O resultado, Paulo vai dizer lá no final, no capítulo 4 desta carta, no versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Começou aqui, Paulo está dizendo, a guarda começou a conhecer a Cristo. E o evangelho não se limitou aqui, a esta prisão, avançou ao povo de Roma. Ele mesmo diz isso no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A palavra irmãos aqui não é direcionada aos irmãos que ele estava endereçando a carta. Esses irmãos aqui são os irmãos da igreja de Roma, irmãos que lá já estavam. Mas Paulo está demonstrando, mais uma vez, que as minhas aflições também contribuiu grandemente para que os irmãos da igreja aqui de Roma desenvolvessem uma coragem para que o evangelho fosse pregado. Por isso que ele usa essa palavra desassombro. No início é possível que estes homens estivessem com medo, vendo a situação de Paulo, era prisioneiro. No início talvez eles estavam amedrontados, com medo de que acontecesse a mesma coisa com eles, de que a igreja talvez fosse prejudicada pela perseguição. Mas Paulo está dizendo, depois deles verem o que Deus tem feito, por meio sim do meu testemunho, o evangelho progride. E estes homens foram então encorajados. O exemplo de Paulo deu aos irmãos muito mais coragem para falar a palavra de Deus, agora sem medo, porque eles estavam vendo o Senhor na vida de Paulo. Não era a capacidade de Paulo, não era a sua capacidade de argumentação, aquilo que ele conhecia racionalmente da lei do Senhor. Não, era o testemunho real de um homem que estava ali vivendo debaixo da proteção
do nosso Deus. Do Deus que conduz a vida, não só de Paulo, mas a nossa vida também. Estes irmãos, então, de semelhante modo, eles começam a proclamar, a falar com ousadia a palavra de Deus. Não mais com medo. Não mais com medo. Para nós o ensino é o mesmo. Nós precisamos nos libertar deste medo que nos aprisiona. Medo de crítica, medo de passar vergonha na frente de alguém. Se eu falar de Jesus, talvez a pessoa não vai gostar. Crianças, vocês precisam ter coragem para testemunhar Cristo Jesus nas escolas. Para o amiguinho lá da escola. Não tenha vergonha de falar que você ama Jesus Cristo. Não tenha vergonha, crianças, adolescentes, irmãos, de mostrar que você segue o que Deus te ordena a fazer. Mesmo que isso seja contrário ao que todos ali estão fazendo. Porque é certo que o medo fará com que o evangelho ele seja deixado de lado. Isso é pecado. Nós precisamos lutar contra isso. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós precisamos ter essa coragem, a exemplo do apóstolo, para que lá na escola, lá no trabalho, as pessoas saibam quem Cristo é. Saibam que você ama tanto a Cristo Jesus, que você está disposto, inclusive, a ser contrário a estas pessoas, a estes pensamentos mundanos. Então a pergunta que fica é: como é que você tem vivido a sua vida? Diante de tudo que você conhece sobre Jesus Cristo, que você já experimentou em Cristo Jesus, diante desta união que temos com Cristo Jesus, do seu sofrimento, mas não apenas disso, mas da sua vitória, daquilo que Ele garantiu para nós na cruz do madeiro, diante desta tua nova realidade como filho do Senhor. Como é que você tem vivido, à luz do que Paulo está expondo aqui? Você tem a coragem de dizer a mesma coisa que Paulo? Você tem coragem de dizer, diante das perseguições do meu emprego, como eu disse na introdução, eu tenho entendido que estas coisas têm contribuído com o avanço do Evangelho? Você tem a coragem de dizer que Deus, por uma enfermidade, te levou para um hospital, sem você saber o propósito? Mas hoje você entende que aquela doença, antes de trazer apenas dor, cansaço, desânimo, trouxe para você uma oportunidade rica de você ser sal e luz lá naquele hospital. Você tem essa capacidade? O convite para todos nós hoje é: precisamos olhar da perspectiva do Senhor. Muitas vezes Ele está te pondo, te colocando, meu irmão, em um lugar que aos nossos olhos é um lugar ruim, mas que aos olhos do Senhor é um momento oportuno para você mostrar a quem você pertence. Você pode me dizer, mas passar por um câncer, uma doença terminal, um problema financeiro é muito difícil. Eu sei. Paulo não está negando isso. Paulo não está mostrando um comportamento de um super-homem. Não. Paulo está assumindo tudo que eu faço, tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu vivi, eu fiz porque eu estava em Cristo. Então, quando você passar por essas situações, porque é certo que passaremos, não se esqueça desse ensino de Paulo. Você não fará estas coisas pela força do teu braço. Você fará porque você está unido a Cristo Jesus e Ele te capacita. O Santo Espírito de Deus, o Consolador, está com você. E na prática, o que isso significa? Significa que se você, cristão, sabe dessas coisas, e ao estar lá no hospital, sabe dessas coisas e sabe aplicá-la à sua vida, você sabe que a doença terminal é o fim neste mundo, mas há a vida eterna. Não se limita a este mundo. A nossa esperança não pode se limitar a este mundo. Então você vai lidar de forma diferente com o problema. O problema existe, mas em Cristo você entende de uma outra forma. Então não é a mesma relação. A pessoa que você vai encontrar lá desesperada pela enfermidade, ou lá no seu emprego desesperada porque acha que a esperança está nas contas, não é a mesma realidade de quem já conhece a Cristo Jesus. Não é a mesma realidade. A sua segurança não está naquilo que você aprendeu no mundo, nas suas experiências, na sua conta bancária ou no quanto a sua saúde, seu exame de sangue está bom. Porque é certo que a igreja passará por aflições. A sua esperança, a sua certeza está em que Cristo venceu o mundo.
E aí sim você pode ser um testemunho vivo deste Cristo. Esperança para aqueles que não têm esta concepção, esta realidade, esta palavra maravilhosa que está nos dizendo: avante, ó crente. Nós passaremos por estas situações, mas em Cristo nós podemos vencer. Em Cristo nós podemos lutar essas batalhas. Então pregue a palavra, seja sal e luz em toda e qualquer circunstância, mesmo quando ela é contrária. Então, meus irmãos, seja que a sal e luz segue o exemplo de Paulo. A história conta, por exemplo, a vida de John Bunyan. Ele é autor do livro O Peregrino. E a história mostra que ele foi preso por pregar o evangelho. Mas veja, a cadeia, as algemas de John Bunyan não foram o fim. Lá dentro do presídio, lá da cadeia, ele pregou o evangelho. E quando ele começou a fazer isso, tentaram silenciá-lo. O que ele fez? Ele começou a escrever o livro O Peregrino. O maior livro aí de literatura cristã que existe. O evangelho avança. Nós, muitas vezes, estaremos presos à nossa limitação, mas para Deus, não. O evangelho avança, meus irmãos. Então, crentes, irmãos, no ordinário da vida, se você tem a oportunidade de mostrar a quem você pertence, faça. Não pense duas vezes. Mostre a quem você pertence. Não tenha medo, tenha coragem. Saiba que você fará tudo isso em Cristo Jesus. Ele te capacita. Ele mostra que Ele está com você, não é pelo seu mérito. Tudo aponta para Cristo Jesus e a sua vida tem que fazer o mesmo. Conduza seus passos confiantes nesse Cristo que venceu a morte para te livrar da condenação. Confie neste Cristo que sofreu em nosso lugar e hoje nós temos vida em abundância. O que te acontece aqui, meus irmãos, o que acontece na nossa vida, deve apenas nos lembrar que nós não pertencemos a este mundo, que nós aguardamos o retorno de Cristo Jesus. As prisões deste mundo são passageiras. Os problemas são passageiros. Enquanto nós estivermos aqui, há trabalho a fazer. Não desanime, persevere, confie no Deus que conduz a história, que há propósito nisso tudo. Porque nós somos instrumentos para isso, para o progresso do Evangelho. O segundo ensino desta noite se encontra no verso 15 ao 18. Alegre-se pelo progresso do Evangelho, pois Cristo é proclamado. Paulo está mostrando que existiam ali dois grupos de cristãos. Um grupo que pregava Cristo por inveja e porfia, e outro que pregava por bondade, com um desejo bom. Ele fazia isso de boa vontade. Paulo divide esses dois grupos. O primeiro grupo ele caracteriza inveja e rivalidade. Esse grupo, Paulo mostra que estava fazendo isso em relação a ele. Mas perceba, uma inveja em relação ao apóstolo. Mas perceba que Paulo não está dizendo que estes, que pregavam por inveja, estavam pregando um evangelho diferente. Eles não estavam cometendo ali nada que ofendessem a palavra. Pregavam o evangelho. Mas Paulo está mostrando a motivação. Há uma motivação errada no que eles estão fazendo. Essa motivação passava pela inveja. O desejo de possuir o que o outro tem. Uma inveja em relação ao apóstolo. O contexto era de um sentimento de inveja em relação ao apóstolo. Eles viam em Paulo, talvez, as bênçãos que o Senhor derramava na sua vida, a sua capacidade de pregar o evangelho, aquilo que Deus realizava na vida de Paulo. A ideia é que alguns comentaristas relatam de que a igreja que lá já estava olhava para o avanço do evangelho por meio de Paulo e sentia ali, se sentia de lado, se sentia de alguma forma desprezado. Isso gerava esse sentimento nestas pessoas. O outro sentimento era porfia, que aí você pode entender como contenda. Esses irmãos estavam com um espírito de inimizade em relação ao apóstolo. Essa ideia é que o sentimento de porfia, ele passa sim por paixões pecaminosas no coração do homem.
Por exemplo, a ganância, a malícia, a inveja leva a estas coisas. É uma hostilidade em relação ao outro, e isso ocasiona um conflito. Paulo está mostrando que estas pessoas pregavam o evangelho, mas o seu coração revelava algo contrário, um desejo, na verdade, pecaminoso em relação ao apóstolo. O outro grupo faziam de boa vontade. E ele segue no verso 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, fazem de boa vontade. Paulo está mostrando agora a motivação deste outro grupo. Eles pregam o evangelho com um desejo bom, de fazer o melhor. Pela igreja, pelo avanço do evangelho, uns pelos outros. E em relação ao apóstolo, esses crentes em Roma estavam entusiasmados, apoiando o trabalho do apóstolo. Eles estavam ali contribuindo com aquilo que estava sendo feito, de forma altruísta. Eles não estavam pensando em si mesmos, naquilo que eles estavam perdendo, mas eles estavam pensando no que o evangelho estava ganhando. Ao contrário do outro grupo, estes estavam ali de boa vontade. Ao falar deste amor que Paulo destaca aqui, estes por amor, nós precisamos pensar nessa demonstração que é vista entre irmãos. Não é isso que falamos lá no início? Há uma relação ali de família, de comunhão. E o amor precisa ser visto nessas atitudes. É por isso que Paulo, lá em Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, ele fala sobre o amor que tudo suporta, e de que este vínculo entre os irmãos é o amor. E nós precisamos ver isso na igreja. É necessário ver essa relação de amor, que nos une pelo mesmo propósito, que contribui com a causa um do outro, que não olha para o outro com inveja, com desejo de dissensões. Isso pode acontecer na nossa vida hoje em dia, essa ideia de grupos dentro da igreja. Por mais que no aspecto público todos estejamos falando de Cristo, pregando a Cristo, muitas vezes desenvolvendo ministérios aqui em que ensinamos a Cristo, muitas vezes o nosso coração pode estar nessa dualidade. Pessoas com o coração com paixões pecaminosas. Como isso pode acontecer? Quando algum outro ministério está se destacando ou tem recebido um apoio do conselho, e aí a pessoa olha e fala: por que será que esse grupo tem recebido mais valor naquilo que faz? Veja que isso parte do coração pecaminoso. Isso não condiz com a realidade, porque um corpo, e nós somos o corpo de Cristo, a mão não pode se sentir mais importante que a outra mão, que o pé. Uma mão não pode se sentir mais importante que o mais importante, que é a cabeça. E para nós, o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo Jesus. A realidade desse povo era essa. Isso pode acontecer com a gente hoje em dia. Um sentimento faccioso, de dissensões dentro da igreja. Onde você olha o trabalho do irmão, quando ele está servindo a Cristo, em vez de você se alegrar e você sentir amor, você sente, na verdade, a inveja. Isso é pecado, meus irmãos, e nós precisamos nos arrepender destes sentimentos. Há espaço para o corpo, para contribuir para o avanço do evangelho. Há espaço para você levantar da cadeira e servir. Você precisa olhar, assim, o serviço do outro como exemplo. Como ânimo para você fazer também a sua parte. Não com um sentimento de inveja. Porque o resultado disso é a igreja de Cristo quebrando dentro dela mesma. E olha que triste isso. Paulo não está dizendo aqui situações de ímpios. Ele está relatando coisas que os irmãos estão fazendo. É dentro da igreja. Que triste isso, meus irmãos. O que Cristo garantiu na cruz para nós é o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. Não apenas com Deus, mas uns para com os outros. Porque o pecado fez com que homem brigasse com homem. Irmão matasse irmão, e agora, dentro da igreja de Cristo, nós estamos nos separando. Que possamos lutar contra estas coisas. Mas Paulo, ele não está mostrando que essas discórdias, essas brigas, essas tribulações, ele não está dizendo, olha, estes irmãos, eles atrapalharam o trabalho. Não, ele está mostrando algo maior.
ele está dizendo que é exatamente esse tipo de homem que Deus usa, e Ele tem usado, e que no final das contas, o que é necessário? O nome de Cristo. É necessário que o nome de Cristo seja glorificado. Mesmo então, este grupo com o coração ali, com intenções ruins, e também o grupo com desejos benevolentes, o mais importante para a igreja é que o nome de Jesus seja exaltado. Paulo está mostrando isso. Na prática, ele está dizendo assim: eu não me importo que esses irmãos estão me atacando ou desejando o meu mal, porque eu não sou importante. O meu nome não é importante. O que acontece comigo não é importante. O que importa? O nome de Jesus Cristo. É isso que Paulo está mostrando. Ele está mostrando isso para nós. Por isso que ele mostra no versículo 18 que o mais importante, isso é uma pergunta retórica que Paulo está fazendo, todavia o que importa? Se tem este grupo, aquele, o que importa é que Cristo, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, sempre terei esta felicidade, esta alegria. O importante, em outras palavras, é que não é o mensageiro, o importante não é o porta-voz da mensagem, o importante é a mensagem pregada. O importante é que o nome de Cristo seja glorificado. O importante é que o nome de Cristo seja ali visto, honrado, adorado naquele lugar. Estes homens tinham sim um coração mau, mas Paulo está dizendo: olha aí, Cristo Jesus sendo glorificado. Você pode pensar, como assim? Deus tem usado pessoas com um coração assim? Você se lembra da história de Jonas? Ele não queria ir para Nínive. O que passava em seu coração? Ele queria ir para Tarsis. Mas a palavra de Deus precisava ser pregada, a palavra de arrependimento lá em Nínive. Mesmo contrariado, ele vai. O efeito, ele é atingido. As pessoas lá se arrependem. Então não venha com uma ideia de que você sabe a maneira correta para que o evangelho seja pregado. Não venha pensar que você está neste grupo e eu não pertenço a este outro grupo. Porque Deus usa quem Ele quiser, inclusive pecadores como nós. Ele usa pessoas como eu e você, para que a sua obra seja realizada. Usou Jonas. Paulo está mostrando isso aqui. A motivação de Jonas não era boa, mas o evangelho, a palavra do Senhor, a palavra de salvação é maior do que isso tudo. Então, mesmo um pregador ou alguém que seja um cristão professo, ele pode ser no seu coração, que possamos lutar contra essas coisas, mas ele pode no seu coração estar ali escondendo egoísmo, inveja, fazendo as coisas do serviço na igreja com esses sentimentos. Mas Deus está trabalhando apesar destas pessoas. Porque a virtude, ela reside no evangelho, não no evangelista. Na exposição e não no expositor. Os homens que aqui estão, que pregam a palavra, são pecadores, que lutam contra o pecado, mas que só fazem isso. E você tem que ter esta mesma mentalidade, porque Deus está nos capacitando. Porque o Espírito Santo, com o seu poder, nos auxilia a fazermos isso. Essa tem que ser a mentalidade da igreja. Pregue o evangelho, confiante que o Senhor está com você. Por isso que Paulo fala que nós somos chamados a proclamar, a pregar. Ele está mostrando aqui nesse texto que a palavra do Senhor precisa ser pregada. A palavra com precisão, certeira, para atingir corações. E aí nós veremos os frutos disso. Nós iremos nos regozijar, nos alegrar, porque o evangelho tem avançado. Meus irmãos, essas atitudes são terríveis, nós não estamos concordando com elas. Há motivações pecaminosas, mas nós temos que, se você for esta pessoa atingida, como o lugar de Paulo aqui, por esse sentimento de inveja, fique calmo, fique tranquilo. Paulo está mostrando, não é o nosso bem-estar que é o mais importante. Eu sei, muitas vezes é ruim esse sentimento aí de
faccioso, como eu disse, né, dentro da igreja. E Deus nos mostra como resolver isso. Mas no fim das contas, o que nós temos que entender não é sobre nós. A igreja não existe para o nosso bem-estar. A igreja não existe para que construamos castelos aqui com o nosso nome na frente, para que a nossa vontade seja feita a todo momento. A igreja, ela não existe para isso. A igreja existe como um povo que testemunha a quem pertence, para glorificar o nome de Cristo, para mostrar a quem pertence, para que o nome de Cristo seja glorificado e não o nosso. Quando a igreja se desvia disso, ela começa a achar que todo o propósito é que você seja feliz neste mundo. E ao ser feliz neste mundo, você não passará por perseguições, as pessoas não terão inveja de você, as pessoas não irão te odiar. Muda este teu pensamento. Não é sobre você, é sobre quem é o dono da igreja. Você é mais um destes pecadores que precisam da graça do Senhor. Então entenda isso. Frente a opositores, a embates, pessoas que vão dificultar sua vida cristã. É por isso que no texto nós vemos que Paulo nos chama a confiarmos em Cristo, a vivermos essas coisas em Cristo, porque é isso que importa. Então lembre-se, meus irmãos, é Deus que tem julgado os corações, é Deus que tem conduzido a obra, Ele planeja, Ele executa. Nós não podemos nos levantar para questionar os métodos. Pedro tentou fazer isso. Quando Cristo disse que seria crucificado, Pedro diz, não vai acontecer isso com o Senhor. Como assim? Rei dos reis, Senhor dos senhores, passará pela maldição da cruz? Não, Senhor, isso não vai acontecer. Olha Pedro dizendo que é o método dele, a forma dele, o pensamento dele que importa. A forma que o evangelho vai avançar não passa pela cruz, é esse o pensamento de Pedro. E Jesus disse, arreda-te, Satanás. Você está cogitando de coisas que não são do Senhor. Muitas vezes nós temos esse tipo de pensamento, quando nós não estamos entendendo que é o evangelho que tem que avançar, não o nosso nome, não o nosso bem-estar, como eu disse anteriormente. Pedro precisava entender isso e nós também. Paulo demonstra entender isso. E isso mostra a cruz. Isso revela que o cristianismo, o evangelho, o avanço das boas novas de salvação passa sim por dificuldades, passa sim por uma cruz. Aqueles que não entendem isso, não estão entendendo a obra da salvação do Senhor. Em 1 Coríntios, Paulo fala, certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os judeus, um Messias não combina com a cruz. Para a igreja da época, o apóstolo Paulo, um grande pregador, não combinava com a prisão. Mas eu quero dizer para vocês que nós que fomos chamados para andar neste mundo, também somos chamados a avançar, entendendo que muitas vezes é isso que nos aguarda. Aquele que vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Cristo para nós, em meio a perseguições, em meio à inveja, corações que demonstram, na verdade, outros desejos. Porque o fim é a glória de Cristo. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2 que é o nome de Cristo que está acima de todo o nome. Não é o nome de Paulo, não é o seu nome quando você está desenvolvendo um bom ministério. Não, é o nome de Cristo. Não é a placa da igreja, não é donos de igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E diante desse nome, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, nossa reputação não importa. O que importa é que Cristo seja proclamado. Para concluir, é fato que nós enfrentamos sim circunstâncias difíceis, até mesmo de risco de vida. Nosso país não é um país onde o cristão ele é perseguido a nível de países onde o evangelho não pode ser pregado. Mas há um nível de perseguição. O mundo não gosta de ouvir que eles estão errados, que eles são pecadores e que eles precisam de um Salvador. Eles abominam isso. E se você é o portador dessa palavra da verdade, você também será aí rejeitado. Então nós passaremos por isso. Mas o ponto central é, precisamos proclamar o evangelho. Por meio das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, por meio das nossas cadeias.
a todo momento. Mesmo quando os outros, e outros dentro da igreja, como Paulo mostra, são contrários a isso. Mesmo quando no relacionamento cristão, nós enfrentaremos, quando nós viermos a enfrentar obstáculos. Confie em Deus. O Evangelho precisa avançar. Não desanime, meus irmãos. Nós precisamos nos alegrar com isso. Aparentemente, aparentemente nossa vida pode estar segura. Aparentemente, tudo pode estar bem, mas de um dia para o outro, algo pode acontecer na sua vida. E lembra o que nós falamos no início? Nós precisamos nos certificar, não apenas hoje, não apenas quando tudo está bem, mas constantemente, todos os dias da nossa vida, de que as coisas que estão acontecendo conosco, primeiramente, têm contribuído com o progresso do Evangelho. Guarde isso em seu coração, porque nos dias maus, isso te dará esperança para avançar, sabendo que Deus está conduzindo a sua vida. Paulo está alegre, porque ele não está vendo as circunstâncias. Ele vê além. Ele vê o nome de Cristo sendo exaltado, ele vê o Evangelho chegando a um povo que não conhecia o Evangelho. Paulo não estava negando suas algemas, mas ele estava revelando que a causa das algemas eram muito maiores do que a sua causa própria. Talvez naquele momento, Paulo estava lembrando das palavras de Jesus, registradas em João 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo podia estar preso ali, mas aquilo era momentâneo, porque em Cristo ele foi liberto. E isso é maravilhoso. O sentimento, e aqui o ensino é o mesmo para nós. Em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Por isso, glória sejam dadas a este Cristo. Somente a Ele todo louvor. Que você possa andar neste mundo, testemunhando a quem você pertence. Que você possa dar glória a Cristo em todo momento. Que ao olharem para você, vejam a quem você pertence. Que você possa se lembrar de que, como nós lemos aqui no início, estes sofrimentos momentâneos não são nada. Que você possa se lembrar que o seu sofrimento, comparado ao sofrimento de Cristo, não é nada. Ele foi preso, morto, torturado. Ele passou por coisas que a gente nem imagina. Mas aquele momento lá não foi o fim. Ele morreu e ele ressuscitou. Para nós, a ideia é a mesma, porque nós podemos nos alegrar com Ele. Nós, a noiva de Cristo, unidos em Cristo, unidos com o noivo, podemos juntos com o noivo lutar essas batalhas, enfrentar a vida, levar o Evangelho, mesmo nos dias mais sombrios, nós podemos aguardar alegremente o retorno deste Cristo, a fim de que possamos descansar eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.